Olá, 18º episódio, mais um para nossa fatura. Muito bom estar com você novamente. Hoje, em especial, esse episódio que está indo ao ar no dia 18 de fevereiro, comento sobre 3 assuntos principalmente. O primeiro deles é referente à suspeita de superfaturamento, melhor dizendo, desvio de recurso público pelo partido PROS, para bancar luxo do seu presidente. Aí nós temos algumas questões a abordar. Em seguida, eu comento sobre o dia de violência que teve na semana passada no município de Vitória, onde vândalos, bandidos descem do morro de Jaburu contra uma ação da polícia, protestando contra a morte de um suspeito, na verdade um miliante, que milita no tráfico de drogas no Morro de Jaburu. E nisso aí, insatisfeito com a morte do pobre coitado, foram para as ruas fazendo um verdadeiro quebra-quebra e gerando pânico geral. Comento alguma coisa sobre isso. Em seguida, eu falo sobre a pré-candidatura do deputado federal Ted Conte, que, a princípio, o Vitor Vogas, da Gazeta Online, teria recebido sinais de que poderia se formar uma chapa de Max Filho como prefeito e Ted Conte, Max Filho, que é do PSDB, vindo a prefeito, e o Ted Conte, que é do PSB, deputado federal hoje na vaga do Paulo Folleto, secretário de Agricultura, viria como vice-prefeito. E aí, será que é isso mesmo? Vou comentar sobre isso. Bom, falando sobre o partido PROS, que tem a suspeita de superfaturamento das prestações de contas referente à candidatura em 2018. Olha só. Um dos principais argumentos de se ter o fundo partidário e o fundo eleitoral, que eu sou extremamente contra, não deve haver recurso público envolvido para bancar partido político, que em tese deveria ser bancado por aqueles que acreditam no ideal do partido, que deve ser motivado a participar efetivamente da vida partidária, ou seja, o cidadão se envolver com a política partidária com vontade própria e entendendo que aquele caminho que o partido oferece é o melhor a ser seguido. Eu entendo que é totalmente errado a utilização do recurso público, uma coisa que não é feita. Esse incentivo à participação popular do partido é o filiado, eu sou militante, que através de várias ações, inclusive da própria mensalidade, é que deve bancar o partido. Isso aí é até uma forma, se fizesse desta maneira, de se depurar, para não ter esse monte de partido, mesmo tendo a cota, onde tem que se atingir o mínimo de eleitos para a Câmara Federal, que aconteceu até com rede, mas eles acabam se mantendo, de alguma maneira. E continuam outros tantos recebendo recurso público. Então eu penso o seguinte, isso inclusive é um exemplo. Se o Rede hoje não recebe a cota do fundo eleitoral e do fundo partidário, e não acabou, não fechou as portas, significa que alguma coisa aconteceu muito positiva nesse sentido financeiro para eles. Ou seja, ou eles acumularam muito caixa, que não deveria ter acumulado, porque o recurso público para fundo partidário e fundo eleitoral não é para gerar lucro, não é para ter caixa no partido, certo? Então, algo a se pensar, como que consegue se manter. E aí o que acontece é o seguinte, se ele consegue se manter desta maneira, por que os demais não? Então, assim, esse argumento que eu sempre trago para as discussões, porque essa questão de que o dinheiro público foi uma maneira de se tirar aquele rabo preso do político para com as empresas, é medo engano. Porque aquilo que eles não vão ter de volta por meio da corrupção, que seria entre aspas, esse apoio financeiro das empresas para a candidatura, que na verdade é um apoio para se ter um benefício futuro, quando aquele político assumir algum posto dentro da gestão pública, agora acaba sendo desviado de outra maneira. Pode ser até que a empresa não é, mas alguém está levando, e é dinheiro público que está indo para o ralo, tem que ir para a mão de alguém que não deveria.
E isso aí é muito sério, é muito grave. Nós estamos cada vez mais precisando priorizar. Tem muitos projetos, muitos programas do governo, muitas ações que demandam ter recursos. A gente sabe do quanto que é o recurso finito da administração pública, o quanto que é difícil gerenciar o custo dentro da administração pública, e se for ainda abrir mão desse recurso por meio da corrupção, né, do superfaturamento, como é o caso suspeito, isso aí não vão conseguir avançar nunca. Isso tem que acabar. Então, assim, esse argumento de que vamos tirar das empresas, vamos retirar, né, a possibilidade do financiamento privado de campanha por meio das empresas e vamos limitar a um valor estipulado de 10% da renda máxima bruta por ano do indivíduo. Beleza, tranquilo. Mas aí continuam criando mecanismo de pegar esse dinheiro público de outra forma. Agora, qual que foi a estratégia lá do Partido PROS que está sendo investigada? É pegar um monte de cabo eleitoral que não existiu para cada candidato que teve e colocou lá na prestação de contas. E aí, entre aspas, esquentou aquele dinheiro gasto na campanha. E aí esquentou para quê? Para fazer hidromassagem no gabinete do presidente nacional do PROS, né, e para comprar um helicóptero, para ele não ficar perdendo tempo, pegando garrafamento, entendeu? No trânsito de Brasília. Isso é uma vergonha, isso é uma patifaria, isso é uma palhaçada. Espero que seja muito investigado isso, e não é só no PROS não, tá? Pode fazer uma devassa geral em todos os partidos, sem distinção, em todos. E quem tiver errado, que pague por isso. Quem tiver certo, parabéns. É isso que você tinha que fazer mesmo, tinha que agir certo. Agora, de novo, não vejo sentido em se manter dinheiro público envolvido em partido político e eleição. Quem quiser que se banque, não tem sentido. Novamente está aí. Né, o que se argumentou lá atrás de que acabaria com o desvio, com corrupção dentro com dinheiro público, tá aí, ó. Não adiantou nada. Né? Estão se criando mecanismos para se roubar da mesma forma, que é uma outra situação, porque a gestão pública ela é muito ruim em se fazer apuração e controle. Se usa pouco uma coisa chamada inteligência artificial. Aliás, eu não vou nem dizer inteligência artificial. Na gestão pública se usa muito pouco a inteligência. Quando usa, é uma dificuldade danada de vários outros entenderem e colocar em prática. Inclusive, da maioria dos políticos que você aí elege. Tá? Pouco usam da inteligência. Tá? Usam muito mais da malandragem para se dar bem. É o que a gente está vendo aí no partido político do PROS. Isso é o exemplo que se tem de se financiar com dinheiro público o partido político e as eleições. Isso não dá para continuar. Hoje nós temos destinado, se não me engano, na ordem de 2,3 bilhões para as eleições de 2020. Está aí aprovado dentro do orçamento da União. E para quê? Para, de novo, se não houver mecanismos de controle eficazes, se não se usar a inteligência artificial, se não utilizar sistema de informação que fazem cruzamento de dados para poder coibir esse tipo de coisa, né? Então, assim, tem que pensar numa maneira. Eu penso que não dá para se utilizar, envolver recurso público. Esse é mais um motivo para que não se envolva recurso público para financiamento de partido político e eleições. Tá? Inclusive, o financiamento de partido político virou uma festa. O cara pode fazer tudo, construir casa, pode comprar avião, pode pagar advogado para soltar ele de cadeia se for pego com a boca na botija. Então, assim, eu não vejo sentido da gente ficar bancando essa corja que usa, né, do partido para benefício próprio. Não vejo sentido. Que isso deva mudar e rápido, urgente, né, que se faça de fato uma mudança nesse sentido. Uma outra questão que eu gostaria de falar, tirando essa aí, que eu espero que o PROS, assim como outros partidos que façam a mesma coisa, uma vez comprovado, sejam punidos, tem uma outra questão que eu queria discutir com vocês, que é referente ao momento de violência que teve na semana passada no município de Vitória, né? Lá mais especificamente na Avenida Leitão da Silva, próximo a uma comunidade. O que acontece? Parece que houve uma ação da polícia e nessa ação um humilhante foi baleado.
Aí se tem várias versões, vai ter investigação lá, mas o que acontece é o seguinte: o pobre coitado tira foto com arma, segundo o familiar dele, porque ele gosta de tirar foto com arma. A brincadeira, né? Aí uma outra familiar dele diz que ele ficava no meio dos traficantes porque gostava de conversar com os traficantes. Vamos falar sério. Então assim, o indivíduo é um santo, né? Ele estava na hora errada, passou por engano e aí foi alvejado injustamente. Não entendo desta forma. Existe sim uma necessidade de se apurar. Isso é óbvio, como que aconteceu o fato, né? Porque eu não defendo assassinato. Eu defendo sim a proteção justa da vida. Correto? E do policial em atividade, ele tem que se proteger mesmo, porque é ele que protege a gente. Agora, não vem com essa conversa de vitimização, com essa conversa fiada de pobre coitado, porque de pobre coitado não tem nada. Aí tem uma outra questão, que é essa que eu quero entrar em mais detalhes. Eu não sou especialista em segurança pública, certo? Nem pretendo ser, já tem muita gente aí que atua na área, mas eu gostaria de fazer um comentário, até talvez, mesmo que seja por senso comum, algo que deve ser um questionamento geral da população, e espero que alguém do governo, seja federal, estadual ou municipal, possa um dia dar explicação sobre isso. Eu quero entender por que não há uma ação integrada, porque assim, a questão das drogas, lógico que todo mundo sabe, é muito complexa, isso não se resolve da noite para o dia. Exemplo disso é os Estados Unidos, que faz uma série de intervenções, inclusive vai até outros países e tem uma política de extradição muito bem desenhada para poder punir grandes traficantes de droga, mas está lá ainda, continua sendo um dos países mais consumistas de cocaína do mundo. Então assim, não é fácil acabar com o tráfico de drogas, mas eu queria entender o porquê que parece que tem traficantes que a boca passa de pai para filho. Isso já está há 40, 50, 70 anos. E assim, se tanto fala, né, os agentes de segurança, que existe uma inteligência dentro da polícia, se já identificam quem são esses traficantes, quem são esses bandidos, quem são esses meliantes, eu gostaria de entender por que de maneira integrada, Polícia Federal, Militar, Polícia Civil, não fazem ações para acabar com esses tráficos. Eles têm o endereço do cara, tem o nome do indivíduo, sabe quantos filhos o cara tem, sabe até o que ele comeu no almoço. Mas por que esses traficantes continuam tomando conta dessas comunidades? Essa pergunta eu gostaria de ouvir dos especialistas. Porque se sabem quem age, como age e aonde age, por que não há uma ação integrada para já zerar essa situação? Aí, lógico, que nós temos que ter outras ações, como, por exemplo, o Estado Presente, que fazem intervenções. Existem dentro desse programa várias ações que buscam, por isso que tem esse nome Estado Presente, busca manter o Estado ocupando áreas de grande vulnerabilidade social. Então tem que ter fomento ao emprego, incentivo à economia solidária, por exemplo, nos bairros mais carentes, incentivo ao empreendedorismo, ao empreendedorismo individual. Então assim, tem que buscar melhorar a parte econômica e também a parte social. Então tem que haver uma integração, tem que mostrar cultura, arte, lazer para essas pessoas, que a vida delas, a realidade delas não é centralizada, não gira em torno de um traficante. Isso é importante, isso é necessário. Só que assim, não adianta querer salvar todo mundo do tráfico se o tráfico está lá presente com a força do cão. Então assim, tem que ter uma ação mais integrada, mais contundente. O que eu quero dizer é isso. Tem que fazer uma rapa mesmo. Entendeu? Agora, será que não se faz essa rapa com medo de haver uma guerra civil? Será que isso é um sinal de que não vamos mexer com o tráfico, porque o tráfico tem um poderio maior que o nosso? Isso aí é um sinal de fraqueza terrível, na minha opinião. Me desculpa aí quem, lógico, é entendido. Eu estou falando aqui uma grande besteira. Mas é isso que muitas pessoas pensam.
Então, se tem que fazer alguma coisa, que tenha uma reação, então vamos pensar, vamos planejar para que essa reação seja, inclusive, coibida. Né? Então, isso tudo é usar o quê? Usar a inteligência. Né? Vamos usar a inteligência? Está na hora. Hein? Então, assim, se tem tanta inteligência dentro da polícia, e acredito que tenha mesmo, eu não duvido não, mas está na hora de agir. Vamos pegar essa inteligência e colocá-la na prática. Né? Mil perdões. Então, assim, eu acredito que essas ações devem ser, primeiro, integradas, porque deve ser parte de um plano que deve ser atuado, né, deve ser empregado no Brasil inteiro. Nós temos que melhorar muito o nosso controle de fronteira, não só aqui no estado, não, a nível de Brasil. E nisso aí tem que usar muita tecnologia, coisa que usa pouco. Né? Então, assim, se gasta dinheiro com tanta porcaria, com tanta coisa que não presta, com tanta regalia, com tanta mordomia para político, por que não gasta naquilo que vai dar retorno para a sociedade, principalmente questão de segurança, saúde e educação? E aí, esse episódio lá na Leitão da Silva, na comunidade lá, se não me engano foi de Jaburu, essa ação que houve lá, da reação à força policial, é um exemplo de que se a gente não tomar cuidado, isso vai virar uma prática constante. Agora, eu não estou falando isso para gerar um alarme geral, para todo mundo ser desesperado, né, achando que vai ter uma revolta, uma revolução aqui no município de Vitória ou no estado do Espírito Santo. Eu não vou fazer igual alguns estão fazendo, oportunistas inclusive, deputados, né, que são policiais, militar ou civil, né, inclusive delegado, né, oficial da PM, tem colocado para a comunidade que aquilo ali é o sinal de um novo levante, que a segurança pública está um caos e que as polícias estariam fazendo uma operação padrão, por isso aquilo aconteceu, não teve uma reação, nada disso. Esse oportunismo é péssimo, porque estão plantando terror, né, porque querem ver a casa pegar fogo para ganhar capital político, porque eu quero entender o que esse povo tem feito de bom na Assembleia, a não ser botar pilha, ficar batendo no governo em cima da segurança e não contribuir em nada. Por que vocês não são especialistas e não contribuem com alguma coisa? Qual é o papel do deputado estadual? É fazer o terror, é incitar uma categoria como estão incitando. Eles estão pedindo para que a categoria dos policiais faça uma greve igual a de 2017. É impressionante isso. Qual é o papel do legislador, do deputado? Qual é o papel? É representar a população, é fazer a intermediação da população para com o governo. Você acha que a população quer outra desgraça daquela de 2017? Hein? Para eleger mais outros patetas lá para a Assembleia? Às custas de muita gente morta, muita gente perdendo patrimônio, muita gente ferida, muita gente prejudicada, aquartelada em suas casas? Isso é justo? Vamos parar para pensar, você aí que apoia esses indivíduos, para pensar que está sendo massa de manobra para poder ajudar esses caras a ganhar a eleição. Que isso é da boca para fora, que eles não estão nem aí para vocês. Eles estão pensando no capital político. Né? Então, assim, se é oposição, é óbvio, vai ser oposição, vai falar, vai criticar, mas baseado em algum fundamento e não incitando uma categoria, muito menos colocando terror na população. Isso é o mais baixo nível, né? Talvez ainda consigam descer muito mais, mas é um baixo nível de se tratar, né, dentro do campo político, as suas versões adversárias. Não é nesse caminho. É péssimo. Então, assim, é um péssimo exemplo que estão dando aos senhores que são da área de segurança, fazer toda essa balbúrdia que foi feita, aumentaram 20 milhões de vezes mais do que aconteceu, que foi realmente algo sério, que precisou de uma intervenção, né, muito forte, contundente das forças policiais, e houve uma resposta muito rápida em cima disso aí, mesmo tendo alguns prejuízos lá, infelizmente, ao patrimônio das pessoas. Mas o que nós estamos vendo aqui, né, na realidade, é um oportunismo tremendo de certas pessoas para poder ter capital político. Eu sou extremamente contra isso. Isso é uma bola fora. Aliás, isso é uma vergonha, é uma falta de vergonha. Isso é algo até criminoso, teria que se investigar isso. Esse incitamento para que as pessoas
se voltem contra as forças policiais, se voltem contra o governo. Não é assim que se resolve as demandas. Pelo contrário, eu estou falando isso aqui para proteger o governo nenhum, não. Estou falando isso porque isso é uma coisa que vai prejudicar toda a sociedade, por conta de um desejo de se conseguir capital político. É desse jeito, é isso que vocês esperavam? Que tudo vai se resolver na base da pressão por meio das pessoas se serem prejudicadas? É isso que você pretendia quando votou num delegado em um PM reformado? Foi isso que você desejou? Para que criasse o caos? Hein? Eu penso que não. Então assim, vamos botar a mão na consciência. Está na hora de se votar direito. Está na hora de ser um político direito. Não é dessa forma. E aí eu volto à questão mais importante, que isso aí me irritou profundamente. Isso aí eu acho um caminho super errado, péssimo de se seguir. Tá? Então assim, voltando à questão das articulações para o enfrentamento do tráfico de droga, tem que haver uma integração maior e ações mais contundentes, junto com assistência social, junto com a parte de educação, com saúde, tratamento, serviços públicos que chegam até essas pessoas nas comunidades mais carentes, infraestrutura, básica, inclusive saneamento, por exemplo. E não é só fazer pracinha ou pintar calçada. Isso é bom, mas não é o suficiente, longe disso. Para, no caso, a política para enfrentamento do tráfico de droga. E não é fácil, gente. A gente todo dia conviver. Eu tenho 51 anos, vou fazer 52 agora em abril. E eu tenho mais ou menos, desde que eu tive noção das coisas que as pessoas vão falando, eu tenho mais ou menos uns 42 anos que eu sei onde tem boca de fumo aqui no município de Vila Velha, principalmente aqui no centro. Isso é público, chega mesmo, a polícia não sabe. E aí mantém 42 anos essa miséria funcionando. Eu não entendo isso. Eu não entendo. Não vai fazer uma ação porque depois não tem onde colocar, a população carcerária já passou no estado, tem falta de 330 mil vagas nos presídios. Se vira, arruma a vaga, pensa no que fazer. Agora não dá para deixar de fazer uma ação por conta disso aí. Isso aí é uma questão que você tem que superar, meu jovem. Você aí que é gestor público, você aí que está à frente da segurança pública, você tem que pensar nisso. Não tem condições da gente continuar convivendo com tráfico de drogas o tempo todo. E para mim, no meu caso, como pessoa, cidadão, tá? É uma vergonha saber e não poder fazer nada, porque por mais que você venha denunciar, por mais que você faça alguma coisa, aquela miséria parece que está enraizada, não acaba. Então alguma coisa de muito errado, ou algumas coisas de muito errado estão acontecendo para isso não acabar. E negligência, eu acho que é a menor das coisas que está acontecendo para isso não acabar. A incompetência é uma das menores coisas que isso está acontecendo na segurança pública para não se acabar. Aí eu, assim, não exagera, Alexandre, acabar o tráfico de droga, não vai acabar. Eu mesmo falei isso, lá nos Estados Unidos está lá, continuando aquela miséria lá da cocaína, heroína, rolando a rodo lá. Mas o controle nós temos que ter, e nós temos que buscar assim acabar. O foco tem que ser esse. Tá? Não tem que ser assim, vamos tentar diminuir 10%, 5%, 15%, ou vamos tentar diminuir 10%, 12%, 3%, Nós temos que diminuir, pensar no zero, acabar com essa miséria. Tá? Então, eu vou fazer esse apelo às autoridades de segurança pública do Estado do Espírito Santo, tá? Ao Brasil inteiro, que se faça um planejamento, uma política antidrogas e um planejamento de enfrentamento ao tráfico de drogas, que a população veja que tem realmente uma ação acontecendo para que esse problema acabe no meio da nossa sociedade.
porque não dá mais para passar a vergonha de todo dia passar na frente de uma boca de fumo, sabendo que aquela miséria não acaba. Isso para mim é uma vergonha, tá? Isso aí seria mais vergonha ainda para os agentes de segurança pública, que é impressionante como que isso não se resolve. Mudando então de assunto, terceiro assunto do episódio de hoje é referente à pré-candidatura do Ted Conte, do PSB, deputado federal Ted Conte, em Vila Velha. Eu comentei alguns vídeos que há muito tempo atrás de que em Vila Velha poderia-se ter um arranjo, uma composição do PSDB com PSB, né, vindo para a eleição. Isso aí estava se ensaiando, etc e tal, mas assim, eu acredito que isso não deva acontecer, principalmente um fator. O PSDB hoje tem como presidente estadual o Vandinho Leite, que é pré-candidato no município da Serra. Lá na Serra, muito possivelmente o PSB ou vai sair com um candidato próprio, que eu acho muito remotamente que isso aconteça, ou vai se aliar ao ex-prefeito e deputado federal Sérgio Vidigal. Eu penso que essa situação é a mais certa de acontecer no município da Serra, de se juntar com Sérgio Vidigal. Bom, isso acontecendo, Sérgio Vidigal é o arqui-inimigo do Vandinho Leite como adversário político lá no município da Serra. Vandinho que nunca deixou de atuar como vereador, ou seja, mesmo ele sendo deputado, secretário de Estado, ele sempre estava junto das lideranças das comunidades do município da Serra, já vislumbrando essa candidatura para prefeito. Então ele vai fazer de tudo para não perder força e não perder essa eleição. E aí, acredita você que o PSB lá indo contra ele vai ficar satisfeito em ver o Max Filho com o PSB? Eu acho muito difícil. E essas articulações podem acontecer e de ter um obstáculo muito grande para se não realizar essa aliança. Mas de qualquer maneira, o Ted Conte passou para a coluna do Vitor Vogas no Gazeta Online de que ele é pré-candidatíssimo, que ele não vem nada vice-prefeito em uma possível chapa com o Max Filho, que não seria, né, lógico, né, ele sair de deputado federal, não menosprezando o cargo, mas vir para vice-prefeito. Né, não teria sentido na visão dele. Ele prefere, então, continuar como deputado federal ou vir candidato a prefeito. A pré-candidatura dele já está lançada pelo PSB em Vila Velha. Eu, particularmente, penso que cai o Ted Conte no conceito do eleitorado a questão dele não ter uma liga, uma relação com o município. Né? Então falta uma identidade do Ted Conte com os munícipes de Vila Velha. Agora, independente de qualquer coisa, não estou aqui julgando o caráter do Ted Conte, né? Eu penso que ainda não dá nem para avaliar ele como deputado federal, não conseguiria fazer isso hoje. Eu falo que para mim ele não compromete, né? Nem para mais nem para menos. Mas o Ted Conte hoje ele não tem essa identidade com o município de Vila Velha. Então, de repente, mesmo sendo algo sem sentido para ele, teria sentido politicamente ele recuar e vir vice-prefeito de Max Filho, porque essa chapa, Max Filho e Ted Conte, poderia sim ter uma maior chance de no segundo turno, porque eu acredito que vá para o segundo turno em Vila Velha, uma vitória nas eleições. Poderia. Ted Conte, ele não tem identidade com Vila Velha, mas também não compromete. Ele não é uma pessoa má vista no campo político. Enquanto isso, o Max Filho, ele teria essa revigoração de uma legenda muito boa, que é o PSB, em termos de militância, né? E teria também a força do governo estadual. Então seria muito bom para os dois, tanto o Max Filho quanto para Ted Conte. E aí, vamos aguardar ver o que vai dar. Pessoal, então chegamos ao fim do 18º episódio. Agradeço por ter nos acompanhado até agora e espero você que está nos assistindo
no nosso próximo episódio, o 18º episódio, o 19º episódio do canal Politicar com Alexandre Aquino. Um grande abraço, até lá!